Tá bem. Olá, tudo bem? Meu nome é Jerônimo Roveda, junto com a Fernanda Medeiros estamos aqui para mais um EPRAC+, para falar um pouco sobre conteúdos em época de pandemia. Hoje a gente pulou para um outro lado do direito e a gente vai trazer um pouco da seara penal, criminal, e eu estou super curioso hoje pelo papo que vai vir, porque além de ser um cara que tem um conhecimento absurdo, um baú de conhecimento aí para trazer para a gente, é uma pessoa que eu tenho um carinho e é muito cara para mim. Hoje a gente conversa com o Felipe Oliveira. O Felipe é doutor em Direito, mestre em Ciências Criminais, especialista em Ciências Criminais, fundador do ITEC e professor da Escola de Direito da PUC. Felipe, sinta-se abraçado, tenha o meu melhor abraço para ti. Fernanda, dá o start aí para nós. Bom, então, um oi para todo mundo. Te agradeço, assim, ó, Felipe, profundamente, né? Eu sei que nesses períodos, né, como a gente já conversou em outras oportunidades, são momentos difíceis de várias formas, que a gente está se reinventando, né, de várias maneiras. E nós pensamos em ti para ter esse diálogo justamente por uma visão de todo de mudança do direito que tu está tendo, né? Que a gente acaba, né, se provocando esse reinventar. E tu tá com uma visão bem bacana de como enxergar esse, não sei se seria um novo papel do direito, se na verdade sempre foi o papel do direito e a gente é que andou desalinhado durante muito tempo, né? Então a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso para poder conversar sobre essa temática. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Jerônimo. É um prazerzão poder falar com vocês. Se a gente não pode se encontrar em primeiro lugar, não tem nada que agradecer essa possibilidade. Eu que tenho que agradecer poder estar nesse espaço tão legal que vocês estão construindo, né? Que é a escola, que é o EPRAC, que é o EPRAC+. E se a gente não pode se abraçar pessoalmente, né, Jerônimo, que sirva que esses momentos virtuais que são eu tenho muita desde a época do mestrado, quando eu escrevi sobre criminalidade informática, eu era muito crítico desse termo virtual, né, porque nada mais real do que o virtual, né, porque se costuma dizer, o mundo virtual, o sujeito entra no internet banking. Não, isso não tem nada de virtual, isso é real, porque a gente alcança o mesmo resultado do que a gente pretendia. Claro, aqui a gente não tem o resultado do toque, né, que é tão humano e tão necessário nas nossas vidas, mas algo que a gente está impossibilitado não só aqui, mas também em relação às pessoas que a gente gosta e, né, pais, familiares e tal. E então, de certa forma, pelo menos a gente consegue aqui conversar e sobre um tema que eu gosto bastante, né, que é ou a partir de uma leitura que eu gosto bastante, que é enxergar o direito a partir de uma nova perspectiva. E acho que esse é o desafio. Esse é o nosso desafio, o desafio de vocês que são grandes advogados e grandes professores, e que se o mundo muda, o direito está sendo impactado por isso, as pessoas já foram impactadas, e se a gente não mudar a nossa forma de pensar na solução dos conflitos, a gente vai não ficar para trás, mas eu acho que o nosso direito vai ficar cada vez mais alheio às necessidades da nossa sociedade. Na verdade, né, Felipe, vou te provocando aqui, tá? Para a gente só pensar, né? Enfim, conversar sobre isso. Quando a gente fala, né, em ficar alheio, né, em ficar fora das realidades sociais, né? Às vezes, quando a gente escuta algumas pessoas falando em diversas oportunidades que a gente já teve, até conversando com alunos de graduação de universidades nossas bem tradicionais aqui do estado, que se colocam numa posição defensiva quando a gente fala numa modificação de enxergar o direito como um papel para resolver conflitos e não para ser um elenco tradicional de um ajuizador automático de ações, né? Então, assim, dentro dessa tua visão, como é que tu enxerga o nosso papel também como professor e quais seriam as alternativas possíveis que a gente teria para enxergar isso, né, de uma maneira distinta? Eu acho que a gente passa necessariamente por uma mudança de compreensão de como o nosso modelo educacional ele é voltado para um tipo de atuação que não corresponde à solução dos problemas, tá? Ou parte do pressuposto de que a solução dos problemas se dá apenas a partir de um processo de judicialização, com perdão da redundância, né? Então, eu penso que essa é uma preocupação que nós temos que ter, né?
em um determinado momento da história, enfim, sem ser críticas a determinadas correntes e tal, o direito passou a ser um fim em si mesmo. E se perdeu, pelo menos é isso que eu enxergo, né? E se perdeu o que existe mais de essencial, que o direito existe para resolver o problema das pessoas, para regular as nossas relações e resolver problemas. Eu olho sempre a partir de um viés de advogado, né? E eu costumo dizer que o direito, na minha perspectiva, ele só tem razão de existir, né? Ou melhor, a advocacia ela só tem razão de existir se eu puder conectar o direito às pessoas. É essa a finalidade, é esse o papel, né? Eu costumo dividir as pessoas da nossa área jurídica em 2 grandes grupos, tá? As pessoas que escolheram trabalhar com direito porque elas gostam do direito e acreditam no direito, tá? E um outro grupo, e não é desprezar ou não, é identificar enfoques diferentes. E um outro grupo que escolheu o direito como uma profissão e como um meio de subsistência, que é perfeitamente válido, perfeitamente adequado, né? Eu me coloco nesse primeiro grupo que eu falei, tá? Que acredita no direito, né? Que acredita que o direito regula enfim, que não existiria as nossas relações sociais, elas não se estabeleceriam sem uma regulação. Tudo é regulado e a gente não enxerga, né? Se a gente tivesse lá os numerozinhos das leis aparecendo cada vez que a gente realiza qualquer ato para verificar quais são as leis que incidem sobre esse ato, por exemplo, o lápis que eu estou utilizando, quais são as regras que são utilizadas, que madeira é essa, por exemplo, que está sendo utilizada no fabrico desse lápis, o papel, o bloco, quando eu ligo a luz, quer dizer, quais são as normas que estão pairando sobre a nossa cabeça para que exista tudo isso, né? A gente percebe como o direito ele é fundamental nas nossas vidas e a gente ignora isso, a gente costuma a gente não, mas as pessoas costumam enxergar o direito como algo chato e como algo que tende elas a afastar do objetivo que elas têm na vida e não como algo... Oi? Quase um inimigo. Exato, né? A gente pensa no profissional do direito quando, não, existe um problema. Bom, então o problema menor é eu ter que chamar um advogado para resolver esse problema. Mas a gente é visto como um problema. Por quê? Porque muitas vezes o direito é tratado como algo que existe para si próprio e não para as pessoas. Então, e a gente vai encontrar, bom, enfim, e quando a gente entrar na questão do processo propriamente dito, a gente vai verificar como o processo existe para si próprio e não muitas vezes para solucionar problemas, né? Então, essa percepção eu acho que vem muito da nossa formação, que é uma formação, enfim, em virtude, né, das influências, enfim, influências portuguesas, né? Digamos assim, bacharelescas, melhor dizendo, a gente cria o profissional do direito, não ele pronto para resolver os problemas das pessoas, isso a gente aprende mais fora, né, do ambiente acadêmico e se dá uma ênfase muito grande para a questão de como resolver os problemas dentro do processo. E a maioria dos problemas das pessoas a gente resolve fora do processo. A gente resolve com uma conversa, a gente resolve com uma consulta, com uma análise de uma determinada situação, dizendo por onde a pessoa pode ir, por onde ela não pode ir, enfim, e tentar resolver dessa forma. E os nossos alunos, quando eles vêm falar conosco, eles estão sempre dentro de uma perspectiva de processo, né? Eu tive uma conversa contigo, né, Fernando, há algum tempo, e eu costumo dizer, e eu disse que no primeiro dia que eu vou dizer qual é a diferença entre processo penal e processo civil, eu pergunto para os meus alunos, Jerônimo, se vocês são proprietários de um apartamento e alugam esse apartamento para alguém, e essa pessoa fica 7 meses sem pagar o aluguel, o que vocês fazem? E todos me respondem, eu entro com uma ação de despejo. Eu disse, não, vocês pegam o telefone e telefonam para o sujeito e dizem, olha, tem algum problema, tu tens que pagar o aluguel, vai pagar ou não vai? E o sujeito diz, não, estou com um problema na família, um problema de saúde, a partir do mês que vem eu te pago 2 aluguéis por mês. Está resolvido o problema e não precisa do processo, entendeu? Então, o que vocês estão fazendo com a escola, tá? Mostrando justamente a questão de resolução alternativas de conflito, é conectar o direito às pessoas, que é para isso que a gente existe. Quer dizer, se não servir, se a nossa atividade não servir para isso, bom, vou fazer outra coisa, entendeu?
Porque o que existe de chatice em torno da nossa atividade acaba não valendo a pena se a gente não usar o direito para isso. Isso, Felipe. Agora, deixa eu já aproveitando, já mais ou menos iniciou o que eu ia te perguntar, mas eu vou aproveitar e falar. Tu mencionaste que tu tenta olhar o direito com essa visão do advogado, né? Tem uma frase de um chinês que eu gosto muito, que ele diz que metade da beleza depende da paisagem e a outra metade dos olhos de quem vê, né? Então, de um lado está o advogado, do outro lado tá as pessoas. A gente tem que conectar advogados e pessoas para fazer com que o direito incida ali e sirva como um instrumento de pacificação social. Como é que a gente começa fazendo isso? Como é que a gente tira essa parte fria do direito, que todo mundo diz que é chato, para tornar ele uma beleza, enfim, para que a gente consiga usar como um instrumento de pacificação social? Eu penso que o nosso primeiro, não sei se é o primeiro passo, mas é um passo que eu entendo que é fundamental, é a gente tentar tirar um pouco, ou destruir um pouco, digamos, aquela blindagem hermética que a gente tem na nossa linguagem. Tá? Eu penso que a nossa linguagem afasta. A nossa linguagem, ela impede que as pessoas se aproximem do direito, e o pior de tudo é que, se nós não estivermos atentos, nós não conseguimos nos comunicar de outra forma que não seja utilizando aquela linguagem. Né? Porque é uma linguagem técnica, claro, que tem que ser utilizada em determinados momentos, sim, mas que ela não se exaure, não pode ser um limitador de comunicação. A linguagem existe para que nós possamos estabelecer uma comunicação, a forma de comunicação, para definir melhor os conceitos, mas não para criar dificuldades ou barreiras em relação a quem precisa do direito. Sabe, deixa eu contar uma história rapidamente, bem rápido essa história. Eu vou te contar uma vez. Eu estava num encontro de amigos e tinha um amigo em comum. E do meio da conversa ele já pede, porque aconteceu isso aqui comigo, e puxou no telefone um contrato, uma coisa, acho que era uma notificação, se eu não estou enganado. E eu ali olhei assim rapidamente, mas eu não tinha dito que eu era advogado, né? Eu não tinha dito, eu olhei rapidamente, cara, quem sabe tu faz isso, isso e isso, e já manda uma mensagem pro cara dizendo isso. Daí passou, sei lá, 10 minutos que saiu e voltou, ele assim, cara, se tu falasse juridiquês, tu até poderia ser advogado. Eu falei assim, cara... Aí eu disse, mas ainda bem. Ufa, eu sou advogado. Tu vê como desarma as pessoas isso, né? Daqui a pouco você diz assim, não, me dá aqui que eu vou fazer uma consulta para você e depois te passar meus valores honorários. Tu acaba criando uma barreira que afasta as pessoas. Claro que sim, com certeza, né? Então, quer dizer, a comunicação é justamente o que, né, a nossa ferramenta mais humana, né? E a gente desumaniza isso dentro de uma perspectiva de retenção do conhecimento, que é compreensível, né? Entre aspas, por quê? Porque essa retenção do conhecimento na história da humanidade, né, ela foi algo que, digamos assim, se entranhou em determinados grupos, né? Inicialmente a gente ia lá no clero e tal, depois em relação aos doutores, entre aspas, e isso acaba digamos assim, saindo das paredes da universidade, digamos, né? Então, consequentemente, ou das paredes dos nossos escritórios. Então, muitas vezes não é nem algo consciente, não, eu quero criar uma linguagem para reter o conhecimento. Acho que até já se pensou nisso quando se bolou tudo isso, tá? Mas eu acho que isso passa por uma cultura, né, que o ambiente acaba reproduzindo no aluno, e o aluno acaba reproduzindo na vida profissional dele, e assim, enfim, basta a gente ir numa cerimônia da Ordem dos Advogados, né? E eu não tenho nenhum problema, quase todo ano eu vou, mas, pô, aquele negócio de saudar desde da primeira pessoa da mesa até a 22ª pessoa da mesa, né? Que é todo um ritual, todo um rito, tem coisas que estão ultrapassadas já, que não entram mais nesse nosso mundo, entendeu? Quer dizer, a gente tá percebendo a necessidade de ser mais ágil, de ter mais comunicação, de buscar resolver problemas e não criar novos problemas a partir de liturgias que não se justificam, né? Há liturgias que são necessárias. Agora, justamente cabe a nós identificarmos o que é necessário e o que não é. Tu sabe, Felipe, que estava te ouvindo agora, e uma das coisas que eu costumo, às vezes, brincar em aula, né, justamente talvez por trabalhar com ambiental e obrigatoriamente ter que estabelecer um diálogo com os outros ramos do direito, com as outras áreas da ciência, né? Então, assim, a gente vai ter que se obrigar aqui a sair da zona de conforto. Aí eles ficam me olhando assim, como assim? É sair da teoria do umbigão. Tu tem que sair do próprio umbigo, né?
E o direito parece que circula nisso como um instrumento de poder. A gente usa essa linguagem diferente como um instrumento de poder. Né, no lugar ali do Jerônimo dando o exemplo, ele disse, mas se tu fosse um advogado, tu já teria rebuscado toda a fala, dificultado o meu negócio para eu ter certeza que só tu saberia resolver isso para mim da melhor forma, né? E essa coisa da gente estar na hora da apresentação, ou desses eventos, na hora do direito, eu te confesso que teve um que eu jamais vou esquecer na vida e que eu repliquei com uma amiga que estava comigo na época. Eu era estudante na faculdade de Direito e a gente foi assistir uma palestra dessas, como tu disse, estão montadas 28 pessoas em cima da mesa e 2 deles, bem conhecidos nossos, inclusive, viram um para o outro assim, agora vou saudar o fulano de tal, meu colega desde o grupo escolar Esmeralda. E foi longo. Escolar Esmeralda até o tribunal. Então, saca o trajeto que ele fez antes de começar qualquer coisa sobre o tema, entendeu? Foi uma meia hora de saudação só para um, né? Então, assim, eu nunca mais conheci o Grupo Escolar Esmeralda. Mas dentro desse cenário, a gente usa mesmo isso como uma forma de poder, né? E o direito tem que romper isso. A gente tem que se demonstrar. Obviamente, a gente tem uma situação de conhecimento, como toda área tem, né? Como o engenheiro claro. tem, o médico tem. Isso é natural, né? Das ciências que cada um está desenvolvendo. Mas a gente tem que ser acessível, né? A gente tem que ter uma forma de resolver as coisas e não fazer como o que a gente estava falando ali, né? A questão do processo, hoje, ele acabou sendo uma finalidade em si mesmo, né? Então, eu fico 13 milhões de horas decidindo qual é o melhor caminho do agravo, a forma, a prática, o sistema, né? Enfim, o recurso, a ação. Quando a gente está lá, enquanto isso, o direito da criatura, né, a análise material dele ficou boiando no meio dessa discussão. Né? Ela parece que se perdeu ali. E aí, romper isso é difícil, né? É super difícil, quer dizer, porque tem 2 cuidados que a gente tem que ter. Né? Primeiro, o que eu vejo como uma preocupação, né? Ao mesmo tempo em que nós temos que quebrar as barreiras, né? A gente não pode subverter ou, digamos assim, erodir os conceitos. Né? Isso é importante. A gente não pode desprezar os conceitos, desprezar o conteúdo jurídico. Hoje em dia eu enxergo, né? Enfim, né? Vocês sabem que eu sou bastante crítico, né? E às vezes até criticado por ser crítico. Mas hoje em dia eu penso que a gente vive o inverso. Tá? Em várias decisões eu percebo, de várias áreas, tá? Eu sou um curioso do direito mesmo, eu gosto do direito, então volta e meia eu leio coisas que não dizem respeito ao direito penal e processo penal, que são as coisas com que eu mais trabalho. Mas a gente percebe decisões que não têm uma construção lógica ou uma construção baseada em fundamentos do direito e que se sustentam apenas em nomenclaturas. Então, hoje a gente vive o outro lado, quer dizer, que é uma linguagem rebuscada, uma dificuldade de acesso e cada vez mais oca em termos de conteúdo jurídico. Exato. Né? Enquanto que eu penso que o nosso caminho ele tem que ser outro, ele tem que ser um caminho de uma linguagem mais acessível, mas com mais conteúdo de fundamento do raciocínio jurídico para demonstrar por que razão aquele direito é aplicável ou não é aplicável para aquele caso concreto. Né? Então, eu penso que eu enxergo dessa forma, eu vejo essa necessidade. E isso está muito vinculado, né, essa questão de traduzir para o cliente, digamos assim, a partir de uma linguagem adequada, uma linguagem mais simples, aquilo que, enfim, né, que outras áreas vão estar tratando na questão lá da experiência do usuário, né, que eles chamam lá de UX, ou na questão do design thinking, para focar no problema, na necessidade da pessoa e a partir daí tu desenvolver todas as soluções adequadas para ela. Claro que no direito a gente já faz isso em relação ao cliente, ao menos no que a gente entende que é o adequado. Agora, ele tem que entender que a gente está fazendo isso e por que nós estamos fazendo dessa forma e não utilizar a nossa linguagem como uma armadura que nos proteja dos questionamentos desse cliente. Porque ninguém gosta de mostrar o desconhecimento perante outra pessoa. Né? Então, às vezes, vai se utilizar um termo lá e que o cliente vai dizer, tá, ok, só que ele não sabe do que ele está dizendo, ele não sabe o que significa aquilo.
E, enfim, e nós, na verdade, usamos... O Lênio faz uma brincadeira comum nas palestras dele, acho que ele já deve ter escrito alguma coisa, que é a questão da cachanga real, né? Que duas pessoas estão jogando, não tem muito bem as regras, o sujeito convida o outro para jogar o chamado cachanga. E aí ele joga uma carta, o outro joga outra, ele joga a terceira carta, eles já apostaram dinheiro e ele diz cachanga, ele recolhe todas as fichas. Aí depois da terceira ou quarta mão, o outro se dá conta, bom, quem gritar primeiro ganha. E aí o outro pega e diz assim, cachanga, na segunda carta. E daí ele pega a terceira carta, joga e diz cachanga real, e recolhe todas as fichas. Ou seja, não é assim que deve funcionar uma relação entre o cliente e o advogado, ou entre o professor e o aluno também, né? Porque muitos professores se protegem também nesse ponto. Ao menos os meus antigamente faziam isso. Acho que alguns continuam fazendo, né? Então, acho que são tradições que talvez a gente tenha que romper mesmo, né? Até para mostrar acho que nós como professores a gente também está carregando essa carga, né? E essa necessidade, pelo menos para a gente que curte o direito, né? De fazer uma transformação, né? De fazer uma virada. Uma das coisas que eu queria te provocar, Felipe, tu acha que essa movimentação toda, ela acaba acelerando com tudo isso que a gente tem discutido sobre inteligência artificial, Watson para resolver os processos, né? Estabelecer seriam formas de rompimento para a gente conseguir fazer essa virada, né? Ou só vai assustar e a galera vai dizer, meu Deus, vou ficar sem trabalho porque vai vir aí 2 robozinhos e vão resolver para mim, né? Bom, eu acho que bom, direito, né, conforme todos os especialistas de inovação, os mais, não todos, né, mas conforme um grande número de especialistas em inovação, eles dizem que o direito é a próxima área impactada e que já está sendo impactada pela inovação de uma forma muito rápida, né, de uma forma muito significativa. Essa inovação, ela tem uma característica, né, quando a gente fala em inovação a partir da tecnologia que a gente tem à disposição hoje. Elas são inovações que elas têm uma curva de crescimento que se chama lá do crescimento exponencial, em que as mudanças acontecem de uma forma muito rápida e as pessoas acabam sendo atropeladas por essas mudanças. Tá? Com a questão aí do Covid, aproveitando, né, o da Covid, nós estamos passando já por mudanças que estavam à nossa disposição, porque foi muito fácil de implementar, né? Mas que não eram utilizadas, né? Basicamente, uma questão assim, que para mim é super simples, que é a questão da audiência de conciliação no juizado especial, né? Ser digital. Ok, tá? Dependendo da pessoa ter condições de ser digital, porque a gente tem que sempre pensar na questão das pessoas que não têm condições de acesso à tecnologia, né? Mas esse impacto que a gente vai ter, ou que está tendo, mas que vai ter ainda mais, da inovação no direito, isso leva, digamos assim, e aí eu acho que é o equívoco tradicional, né? Leva o operador... é horrível essa expressão, né? Mas, enfim, o pessoal do direito, em vez do operador de direito, a ser mais contrário à questão da inovação, em regra. Tá? Como se pudesse ser contrário em relação à inovação e à entrada da tecnologia no direito. Esse é um caminho que não há como frear. É como a questão da globalização. Tá? Enfim, eu sou lá da época do mestrado final dos anos 90 e início dos anos 2000, em que se questionava e se criticava a globalização, porque a globalização vai ser horrível por isso, por aquilo, por aquele outro. E alguns pensadores focaram exclusivamente em combater a globalização, sem se dar conta que a globalização estava aí enfim, estava aí, né? E, consequentemente, o que a gente tinha que fazer é se adaptar a ela, para que os efeitos dela fossem menos nocivos possíveis para as pessoas mais pobres, digamos assim. Então, em relação à tecnologia, é a mesma coisa. A gente tem que estar preparado para se adaptar a essa tecnologia. Porque o primeiro raciocínio que se tem é justamente esse, né, Fernando? Os robôs vão roubar o meu trabalho. Tá? Até tem um site, que agora eu não me lembro o nome, que eles fazem uma análise, tu colocas lá a profissão e eles dizem se essa profissão vai existir daqui 20 anos. Tá? Os advogados, a gente tem 97% de chance de continuar existindo. Tá? Já os juízes, eles baixam para 40% ou 60%. Mas, enfim... ontem mesmo eu estava conversando com o Drayton numa live que ele fez lá do Instituto Eduardo Corrêa, e ele foi palestrante, e aí eu coloquei para ele a seguinte questão. Quando nós falamos em máquina, desde a máquina mais antiga, desde a primeira máquina que se criou, né,
as máquinas elas sempre surgiram a partir de uma perspectiva complementar em relação ao ser humano. Complementaridade. Né? Então, as máquinas elas não existem para substituir aquilo que as pessoas fazem por serem humanos. As máquinas existem para facilitar o trabalho das pessoas ou para substituir atividades que não são eminentemente humanas. No século retrasado, se não me engano, havia uma profissão que era a profissão do despertador. O sujeito passava com uma vareta comprida nas casas e batia nas janelas dos indivíduos às 7 da manhã, ou no horário combinado, para acordar as pessoas. Não existia despertador de cabeceira. Né? O acendedor de lampiões, né, que existia lá no século passado. A questão do cobrador que a gente vive hoje. Né? Então, existem determinadas profissões que são profissões em que a atividade ela é uma atividade que não é uma atividade que exija aquilo que, né, que as chamadas habilidades macias ou habilidades moles, ou como se gosta de utilizar termo inglês, né, as soft skills. Né? Então, esse tipo de habilidades são habilidades humanas. Né? E essas habilidades é que nós vamos enfrentar. Essas habilidades é que vão ser garantidas aos seres humanos. Então, se for para verificar se eu aplico qual era a norma aplicável à época do fato, eu não preciso de não preciso ser eu, Jerônimo ou Fernando, para verificar qual é a norma aplicável à época do fato. O computador vai me dizer qual era a norma aplicável à época do fato. Agora, há determinadas situações que eu preciso da habilidade humana para superar. Por exemplo, questões jurídicas que surgem em tempos de pandemia, como que a gente vive. Foge da lógica tradicional do funcionamento jurídico tradicional das coisas, da realidade jurídica apresentada, da vinculação da norma com o mundo no qual se encontra, e isso vai exigir habilidade humana. Então, questões de ética, questões de ponderação, enfim, essas questões elas acabam sendo insuperáveis. Claro que tem muito tipo de trabalho que vai deixar muito tipo de produto da advocacia, tá, ou do direito que vai acabar desaparecendo. Vai. Né? Então, mas cabe a nós justamente desenvolvermos os outros produtos que são produtos necessários para o direito das pessoas. E é isso. E as profissões elas vão se adaptando. E, claro, a incerteza e a insegurança que surge agora é porque essa mudança ela é mais rápida. Mas se nós, por exemplo, pegarmos mudanças por exemplo, verificarmos as mudanças em 2 anos, daqui para frente, em 2 anos, e aí aumentarmos um pouco o espaço, daqui para 10 anos atrás, de 10 anos atrás para não sei quanto tempo. O Jerônimo não pegou isso e acho que também não chegasse a pegar, Fernanda, mas o Rio de Janeiro, os autos dos processos, eles eram costurados. Eles eram costurados e durante os início dos anos 80, se não me engano, ainda eram costurados aqueles autos. Por quê? Porque como havia a preocupação do sindicato dos costuradores de autos em manter os empregos das pessoas que costuravam autos, os autos eram costurados e não utilizados o clips como se utilizava aqui no Rio Grande do Sul. Óbvio, essas pessoas passaram a ter uma outra função, uma outra atividade e, consequentemente, uma atividade. Por quê? Porque não era mais necessário costurar autos. Enfim, assim como não é mais necessário colocar o grampo no processo. Então, acho que essa ideia de complementaridade ela é muito importante para a gente tentar enxergar como que a gente vai se posicionar. Óbvio que gera insegurança, óbvio que gera dor de barriga, mas a gente tem todas as ferramentas e o pessoal do direito é o pessoal, acho que, mais se adapta às mudanças. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas para mim, a gente está sempre se adaptando. Eu posso... Tem tempo ainda, Fernando? Um minutinho só. Falei demais. Não, tranquilo. É que outra vez eu fui cortado pela Fernanda, Felipe. Mas, assim, eu acho que... Até estava ouvindo esse tempo de live, a gente ouve um monte de coisa, mas a gente tem muitos amigos em comum, né, Felipe, que a gente acaba ouvindo. E a questão da inovação, eles nem sempre está atrelada à tecnologia, né? A inovação tem a tecnologia, mas a inovação também tem uma nova forma de entregar os serviços. Isso também é inovação. Com certeza. E a gente volta lá para o início da nossa conversa, quando a gente fala, bom, o que está acontecendo hoje? O que nós temos de tecnologia do direito? Né? No direito nós temos uma série de tecnologias que vão causar uma certa disrupção das coisas e apresentar uma nova forma de trabalhar.
essas pessoas, que aí vão ficar sem emprego. E a gente volta para lá do início. Se o advogado se der conta que ele tem uma capacidade tremenda de se adaptar a outra forma de entregar o serviço, e aqui a gente estava falando de sair da questão, agora não vou poder mais atuar no processo, não vou nunca mais ajuizar uma ação, não vou nunca mais fazer uma inicial. Cara, volta lá, tu tem diversas e centenas de outras formas de resolver problemas das pessoas sem que tu utilize o maquinário do Poder Judiciário, né? E aí tu se adapta, tu volta a entregar uma nova forma de serviço e aquilo se reinventa e a roda segue girando, né? Por isso que eu acho que Por isso que eu acho que a inovação, na verdade, ela é tecnologia, mas ela é uma nova forma de entregar os serviços, né? Tá? Só para não roubar muito tempo, inovação é o quê? É entregar uma nova forma resolvendo problemas. Tá? Então, isso pode ser simples, não precisa da tecnologia. A gente inova sem tecnologia. Na nossa atividade, a gente começar a pensar o que a gente inovou no nosso dia a dia se faz sem tecnologia. Tenho um exemplo de uma história que aconteceu na Holanda, que é rapidinha, tá? Que é o seguinte: tinha um problema no banheiro do aeroporto, de um dos aeroportos da Holanda. Tá? Qual era o problema? Era o banheiro masculino, né? Urina no chão. Problema tradicional. Né? O que os caras fizeram? Um dos gestores teve a ideia de colar um adesivo de uma mosquinha dentro do mictório. Tá? Ele diminuiu em 18% ou 20% a quantidade de sujeira. Tá? Ele inovou, os caras miravam. Tá? Porque ele quinta série, homem é quinta série, né? Isso não é nem questão de gênero, é questão de cientificamente comprovado. Né? Então, então, quer dizer, se fazia menos sujeira por uma inovação que foi aquele adesivo. Quer dizer, é simples, não é tecnológico, não é, e resolve e diminui o problema que eles enfrentavam. Mas, é uma solução nova. E o que é bacana, né? Não vou pegar no pé de você, fiquei com vontade agora dos 5 anos, mas vou me segurar. Mas a relação da gente pensar também, né, que essa toda pode vir, e também com a tecnologia, as pessoas também não precisam se assustar, né? Porque se a gente conseguir pensar esse jeito novo de agir, né, automaticamente, daqui a pouco a gente vai estar utilizando todas essas mudanças da tecnologia a favor desse novo jeito de agir, né? E aí, em vez de ser inimigo, acabou ser meu aliado, né? Com certeza. Na resolução. Com certeza, quer dizer, quantas, né, a gente pega pessoas mais velhas e a gente dá lá, e a pessoa se depara com um smartphone na frente dela, né, e daí ela começa a mexer, não sei mexer nisso, lá pelas tantas, entrou e tá gostando da brincadeira, né, meu pai, que é super alheio, não gosto de mexer nessas coisas e tal, aí hoje eu mandei, vou mandar pelo WhatsApp para ver se ele para resolver o problema dele, que o e-mail não tá funcionando na casa dele. E aí ele entrou pelo WhatsApp, daí lá pelas tantas foram 5 minutos lá pelas tantas que ele me telefonou dizendo, não, isso aqui, comentando. Ou seja, ele entrou, começou a ler e funcionou, resolveu o problema. Claro. Às vezes é só a quebra da resistência, né, com aquilo que sempre foi. É isso. O ser humano, por uma questão de sobrevivência, ele tende a ser conservador. Isso aí é instinto humano. Né? A gente tende a ser conservador, por quê? Porque a gente não quer caminhar de noite e o tigre com dentes de sabre nos pegar perto da caverna, né? Então, a gente só vai andar à noite com o tigre lá fora depois que a gente consegue manejar o fogo e aí, enfim, a gente experimenta a gente tem uma nova possibilidade de experiência. Então, nós tendemos a ser conservadores. No nosso mundo jurídico, que é um mundo, né, com toda essa carga, digamos assim, todo esse peso histórico, as pessoas tendem a ser mais conservadoras e muitas vezes elas avançam, inovam e não se dão conta do quanto elas inovaram na sua vida, na sua carreira jurídica, digamos assim. Não, é verdade mesmo. Felipe, assim, sem palavras, eu estou já bem curiosa para ver as novas propostas, né, que a gente vai ter aqui em conjunto, já que a gente está te provocando ao desafio aí de montar com a gente, né, um curso, né, montar com a gente uma atividade para provocar um pouco as pessoas, né, sobre tudo isso, né? Contem comigo. O único lamento dessas nossas conversas aqui que eu tenho sempre é que sempre dá vontade de continuar conversando muito mais. Mas, enfim, mas é bom, mas aí a gente marca sempre a segunda parte. As que são as melhores tem que ser em segunda parte.
E a vantagem é que a gente não tem engarrafamento. Essa é uma das vantagens desse momento que a gente vive. Então, as coisas são muito mais rápidas. Pessoal, eu queria agradecer muito o espaço que vocês me conferiram aí. E, enfim, dizer que eu estou à disposição. Acho que vocês estão inovando horrores com a escola, né? A gente precisa pensar o direito a partir de uma outra perspectiva, a partir de um novo enfoque, para que justamente cheguemos à nossa finalidade, né? A finalidade principal, que é justamente, né, desculpem, a finalidade principal, fundamental, que é justamente de linkar as pessoas com seus direitos e traduzir esses direitos da melhor forma possível para eles. Maravilha. Muito obrigado, Felipe. Mesmo, Felipe. Um grande abraço. Valeu, abração, beijo, até mais.